Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia durante o ano. Estamos na reta final desta leitura. 2 de Crônicas 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusá, filho de Zacode, e fez com que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, excepto que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, e de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada, e isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque se dirigiu aos seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Pode ler o resto em casa. 2 de Crônicas 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Leia o resto em casa. E agora temos Apocalipse 14. Olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ouvi a voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Ouvi uma voz de arpistas que tocava com as suas harpas e cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Leia o resto em casa. Por fim, Zacarias 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuva abundante, e cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira, contam sonhos falsos com vaidade, consolam, por isso seguem o seu caminho, como ovelhas estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará com o seu majestoso cavalo na peleja. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, e faltam 8 áudios para terminarmos a leitura da Bíblia durante um ano. Depois você vai ter acesso à leitura da Bíblia no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal do YouTube. Estamos com 358 dias. 2 de Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou, e 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mau aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Leia este resto em casa. Agora vamos para Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras. O Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros, são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá ao Senhor e não vai magnificar o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão
e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Pode ler o resto em casa, que é curto. Zacarias 11. Abra ao Líbano as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazá, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo de pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se detêm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tem enriquecido e os seus pastores não têm piedade delas. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia durante um ano, 349 dias. Vamos para a 2 de Crônicas 17. Josiafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs os soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor era como Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino na sua mão e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Exaltou-se seu coração nos caminhos do Senhor. Ainda mais, tirou os altos e bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinar nas cidades de Judá. Pode ler o resto em casa. Apocalipse 6. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. Olhei, e eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, e disse, vem e vê. Eis que vi um cavalo amarelo. Este cavalo amarelo é fome, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte com a espada e com fome, com peste, com as feras da terra. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada uma delas compridas vestes brancas, foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Depois, Zacarias 2, tornei a levantar os meus olhos, vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo saiu ao encontro. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia. Estamos com 351 dias. Estamos prestes a terminar um ano de leitura da Bíblia. É verdade. 2 de Crônicas 19. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Geu, filho de Anani, o vidente, saiu em encontro do rei Josafá e disse, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Becerba até às montanhas de Efraim e fez com que se tornassem ao Senhor Deus dos seus pais. Estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas, cidade em cidade. E disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da morte do homem, senão da parte do Senhor,
e Ele está convosco quando julgares. Leia o resto aqui em casa, em sua casa. 2 Crônicas 20. Sucedeu que depois disto os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles outros dos Amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão a Zazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Leia o resto em casa, que é muito forte, é um capítulo que se lê muito nas igrejas. E Apocalipse 8. Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, foram-lhes dados 7 trombetas. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Leia o resto em casa. Por fim, Zacarias 4. O anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Pode ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura durante um ano. Estamos com 350 dias, estamos quase a terminar e fazer um ano de leitura da Bíblia. 2 de Crônicas 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. Depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois e abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote e a Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo, como teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, e eu deixarei de ir. E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre mal. Este é o Miqueias, filho de Eã. Leia o resto em casa e vamos então agora para Apocalipse, o capítulo 7 da Bíblia. Vamos então. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado as suas testas aos servos do nosso Deus. Ouvi o número dos selados, eram 144.000 selados de todas as tribos do filho de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben, e vai por aí fora, e eles agora explicam. Pode ler aqui este capítulo também, que é pequeno, e Zacarias capítulo 3. Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um áudio da Palavra de Deus, leitura da Bíblia, e estamos com 352 dias. 352 dias de leitura da Bíblia. Então você pode nos acompanhar para poder ser abençoado. Vamos então, 2 de Crônicas 21. Depois Josafá dormiu com os seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e Jorião, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Giel, Zacarias,
Azarias, Micael, Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E subindo Jeroão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos principais de Israel. Da idade de 32 anos, Jeroão, quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que daria para todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeroão passou adiante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e frio os adumeus que o tinham cercado, como também os capitães de carro. Pode ler o resto em casa. Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se ao sol e ao ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como poder que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Leia o restante capítulo em casa. E Zacarias 5. Outra vez levantei os meus olhos e vi, eis um rolo volante. E disse o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, por qualquer que furtar será desgarrado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desgarrado, conforme está estabelecido de outro lado do rolo. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus e vamos então para mais uma leitura da Bíblia, 353 dias. Segunda Crônicas 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jurião, fizeram rei de Acasias, seu filho, mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalaia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi Jeroão, filho de Acabe, rei de Israel, à peleja, contra Hazael, rei da Síria. Leia o restante capítulo em casa. 2 Crônicas 23. Porém, no 7º ano, Jodaia se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joná, Azarias, filho de Obed, e Amasseias, filho de Adaías. E estes percorreram Judá, e ajuntaram os levitas todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Judá lhe disse, eis que o filho do rei reinara, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Pode ler o resto em casa. Vamos agora para Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu que me dizia, Selá, o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Leia o resto em casa, deste capítulo, Zacarias 6. Outra vez levantei os meus olhos e vi, eis que 4 carros saíram dentre os montes, e estes montes eram montes de bronze. Perdão. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos,
no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vinda à Palavra de Deus, ao estudo da Bíblia durante um ano. Estamos quase a terminar a leitura durante um ano. Você pode acompanhar nas nossas campanhas ou no canal do YouTube. Vamos então para 354 dias. Segunda de Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berserba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias o sacerdote Joadia. E tomou-lhe Joadia duas mulheres, gerou filhos e filhas. E depois disto Joás resolveu renovar a casa do Senhor, reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro todo Israel para reparar a casa do vosso Deus do ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste os levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Leia o resto em casa. Vamos para Apocalipse 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará seus inimigos, e se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Leia o resto em casa. Zacarias 7. Aconteceu no quarto ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no quarto dia 9º mês, que é que lhes leu. Quando o povo enviou Sarezer, reguém de Maleque, e os seus homens à casa de Deus, para suplicarem o favor do Senhor. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia durante um ano. Estamos na reta final e vamos então para 355 dias de leitura da Bíblia. Segunda de Crônicas 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jodá Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, não com inteireza de coração. Mas sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo o que está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os seus pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, sobre os capitães de milhares e sobre os capitães de 100, por todo o Judá. E Benjamim os contou de 20 anos para cima, e achou eles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra, manejar lança e escudo. Pode ler o resto em casa, que ainda é muito grande. Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, porque ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel, os seus anjos, batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Leia o resto em casa. Por fim, Zacarias 8. Depois veio em mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião,
Habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chama-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.